Convidamos também o registrador civil e tabelião de notas do Serviço Distrital do Campo Comprido, mestre em Direito Tributário, Renato Lana. E o advogado da TC Paraná, Maurício Guedes. A próxima palestra será sobre notas, sucessão do companheiro à luz do STF e será conduzida pelo advogado, autor e professor, mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, procurador do Estado e presidente da Associação de Procuradores do Estado do Paraná, doutor Herodes Cortiano Júnior. É realmente um grande prazer estar aqui com vocês, a convite do José Eduardo Moraes. Aí nessa, me parece ser a primeira ação acadêmica, prática, da Associação dos Titulares de Cartórios. Eu tenho um grande afeto pela atividade notarial, e eu me recordo que eu estive na banca do concurso, alguns de vocês passaram lá por mim, todos com sucesso, e para alguns eu disse que se eu fosse começar a minha vida pública agora, provavelmente eu iria escolher este caminho. Não só por conta da peculiaridade da atividade, mas pelo que ela representa para o país, enfim, para a sociedade, para a organização da nossa sociedade. O Carniluti dizia sempre, quanto mais notários, menos juízes. E essa fala minha, essa fala do Carniluti, ela é muito importante porque ela chama a atenção para o papel dos notários e dos registrários num momento peculiar do Brasil. Não há dúvida nenhuma que, dada a falência do sistema jurisdicional, a atividade notarial e registrária vai desempenhar um papel extremamente importante. Ainda mais agora que se dignifica cada vez mais, cada dia mais, se dignifica mais a atividade cartorial, a atividade registral, a atividade notarial. Eu falo de uma experiência que eu tive algum tempo atrás, fora do Brasil, na Itália. Quando eu fiz meu pós-doutorado na Itália, fiquei residindo lá durante um bom tempo, e acompanhei um sujeito que vem a ser padrinho eu venho a ser padrinho da filha dele. Eles tinham que resolver uma questão testamentária. Na verdade, o pai deles deixou um testamento, e o testamento foi redigido de tal maneira que não se podia aplicar, por de umas peculiaridades, aos bens deixados. Pois fomos eu, este meu compadre, a irmã dela, a irmã dele, os dois herdeiros, fomos a um notário, e o notário resolveu o problema em menos de 3 horas. Certo? Claro que lá há algumas atribuições, algumas prerrogativas diferenciadas aqui, mas resolveram uma questão em 3 horas. Se fosse judicializado aquele tema na Itália, tal como aqui, lá as coisas são um pouco demoradas, teríamos pelo menos 2 anos de discussão, com um grande custo psicológico, com um grande custo financeiro. Mas o notário reinterpretou o testamento e resolveu o problema. Isso mostra, me parece, aí, a importância de todos vocês, tanto dos notários como dos registradores. Pois o José Eduardo e o Renato pediram-me que eu falasse a vocês sobre a sucessão do companheiro à luz do Supremo Tribunal Federal. Eu vou tomar a liberdade de ir um pouco além desta fala. Vou trazer aqui algumas provocações, algumas revelações sobre o que está acontecendo em matéria do tratamento jurídico dado à convivência, à união estável, enfim, no Supremo, mas vou alargar para alguns outros julgados muito relevantes, que envolvem, aí, por exemplo, a multiparentalidade, que envolve a questão da separação consensual, enfim, diante do divórcio e outros. Na verdade, eu elenquei 3 ou 4 julgados do Supremo e do Superior, e, a partir dele, trazer algumas colocações que espero sejam práticas, sejam úteis a vocês. Notadamente, para que vocês se preparem para novos problemas que surgirão e que serão colocados no colo de cada um de vocês, talvez no colo judiciário, mas tanto melhor se forem colocados no colo de vocês, e também que vocês passem a refletir sobre essas questões. Se algumas delas não tiverem importância prática, pelo menos que sirvam de incentivo à reflexão sobre o atual estado da arte do direito sucessório. Isso também é um incentivo aqui à associação, que o quanto antes promova ou faça circular uma revista doutrinária sobre o assunto. Uma das revistas mais importantes da Itália é a chamada Revista do Notariato. É uma revista, aceita colaborações de outras pessoas, mas é gerenciada pela Associação Italiana de Notários, e é a revista que tem uma produção bibliográfica das mais relevantes, das mais importantes, inclusive sendo citada
pela Corte Constitucional Italiana. Então, está aqui uma sugestão para que vocês sigam adiante nesse caminho. Pois bem, o direito das sucessões é um tema, é um ambiente extremamente útil para qualquer reflexão que diz respeito ao direito privado, ao direito civil. É um ramo ou um capítulo do direito que anda meio esquecido, que anda meio inerte, que anda um tanto quanto parado. Há uma explicação tradicional para isso. Se diz, o direito de sucessões é muito técnico, ele não se movimenta muito, como não se movimenta o direito de obrigações. Não é bem assim. O direito de sucessões é um dos campos mais relevantes para o estudo do direito e para a aplicação do direito civil. Por que é que hoje ele tem um certo desprezo? Ele parece imóvel e ninguém trabalha com ele. Por quê? Há várias explicações. Além desse discurso de que o direito de sucessões nunca muda, quando muda, muda a ordem de vocação hereditária, também aparecem outras questões. Vejam, por exemplo, vocês, que geralmente o direito de sucessões é lecionado no último período de qualquer curso de direito, no último ano. E mais ainda, geralmente no último semestre. E, geralmente, o curso de direito de sucessões, o direito de sucessões é lecionado em conjunto com o direito de família. Tradicionalmente, então, o professor, no 5º ano do curso de direito, começa a estudar o direito de família, há uma grande quantidade de reflexões, de informações, o programa de família é muito grande, e o professor ingressa no 2º semestre. E vai até setembro, outubro, geralmente, chega a outubro, ele consegue acabar o programa de direito de família. E ele tem 1 ou 2 meses para trabalhar com direito de sucessões, que são os últimos 2 meses do curso de direito, em que todos vocês sabem, me permito chamá-los de vocês, em que todos estão preocupados com outras questões, inserção no mercado de trabalho, exame de ordem, concurso público. Isto ajuda o direito de sucessões a ser um tanto quanto desprezado. Tanto que vocês podem ver a pouca produção doutrinária sobre direito de sucessões. E aí os juízes, aí os registradores, aí os notários ficam cheios de problemas porque a doutrina não se desenvolve. O que se verifica, entretanto, é que o direito de sucessões é um direito extremamente volátil, extremamente ágil. Nele se encontram, vejam vocês, no direito de sucessões se encontram os 3 grandes pilares do direito privado, do direito civil. Direito civil gira em torno do quê? O direito civil gira em torno da família. Todos nós temos um projeto parental, unirmos-nos com alguém, ingressarmos em uma comunhão de vida com outra pessoa de sexo diferente do mesmo sexo, adotarmos, não adotarmos, termos filhos, ficarmos sozinhos. Todos nós temos um projeto parental. E do projeto parental, da família, cuida o direito civil. Em nossa vida terrena, nós precisamos nos apropriar dos bens para satisfazer as nossas necessidades. A propriedade é o 2º pilar do direito privado. A propriedade é fundamental, é a estrutura óssea do direito civil. E mais ainda, assim como nós nos apropriamos dos bens para fazê-los circular, assim como nós nos apropriamos dos bens para satisfazer as nossas necessidades, nós fazemos esses bens circularem. Eu tenho a água, mas preciso me agasalhar do frio, troco a água por um paletó. O contrato, ou a autonomia privada, é o 3º pilar do direito privado. Família, propriedade e contrato são os 3 pilares fundamentais do direito civil. E no direito de sucessões eles se encontram, porque direito de sucessões é, acima de tudo, autonomia, é família e é propriedade. Então, o direito de sucessões se torna um ambiente privilegiado para o estudo do direito civil e para a compreensão da nossa vida prática, da nossa realidade vivida. Justamente porque o direito de sucessões tem esta íntima ligação com a nossa vida vivida, família, propriedade e autonomia, é que ele se modifica assim. Exemplo disso são as grandes modificações que estão acontecendo no direito das sucessões na Europa. E esses ventos logo chegarão aqui. Por enquanto, a grande modificação que existiu no direito sucessório brasileiro com o Código de 2002 foi a alteração da ordem de vocação hereditária, que todos vocês conhecem muito bem. Esta foi a grande modificação. Na verdade, esta grande modificação é muito pouco perto do que virá. Porque o que se está redesenhando na Europa é uma nova percepção da legítima ou da herança necessária. O que está se redesenhando na Europa é uma maior liberdade para a pessoa gerenciar
a sua herança. O que se está se desenhando no direito de sucessões, e isso vai chegar aqui, é justamente isso. Nesta conciliação entre interesse da família e interesse individual, há de prevalecer o interesse individual e a autonomia, certo? Enquanto esta revolução, por assim dizer, não vem, enquanto ela não vem, o que nós podemos antever são apenas algumas pontuações, e algumas vêm aqui por intermédio dos julgados. Então, eu escolhi aqui alguns julgados, um deles vai atingir exatamente o que me foi pedido para trazer aqui, espero poder colaborar com o debate, mas outros têm aí alguma pertinência com a atividade notarial e registral. E o primeiro desses pontos diz respeito ao tema exatamente, que é a sucessão do companheiro perante o Supremo Tribunal Federal. É possível dizer, grosso modo, que o Código Civil estabeleceu uma diferenciação entre a sucessão da pessoa que falece em situação de casada e a situação da pessoa que falece em situação de união estável. O artigo 1790 cuida da sucessão do companheiro e o artigo 1829 da sucessão da pessoa casada, ou solteira, ou viúva, não é o que interessa aqui. Ocorre que esse tratamento diferenciado chegou ao Supremo. Chegou ao Supremo e foi julgado com repercussão geral. Eu sei que todos sabem disso, mas é apenas um introito. Foi julgado com repercussão geral, de maneira que o Supremo fixou uma tese. Como se deu esse julgamento? Na verdade, foram dois recursos extraordinários, ambos com repercussão geral. Um deles cuidava de dizer, o artigo 1790 é inconstitucional ou não é inconstitucional? E o outro recurso cuidava de dizer, aplica-se a união homoafetiva, que já foi tida como união estável. Aplica-se o artigo 1790, e esses dois recursos extraordinários, com repercussão geral, foram julgados. O condutor de tudo isso foi o Luiz Roberto Barroso, e o Supremo declarou, ou fixou a seguinte tese, ouçam, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1729 do Código Civil 2002, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do artigo 1829 do Código Civil de 2002. Esse julgado foi de maio de 2017. A partir desta tese, o acórdão não foi publicado ainda, o acórdão do recurso extraordinário que cuidava apenas do artigo da inconstitucionalidade do artigo 1790 não foi publicado ainda. Porém, o acórdão que tratava do recurso extraordinário das uniões homoafetivas, e o resultado foi o mesmo, este já foi publicado, nós já temos uma pista ali para compreender o que o Supremo quis dizer. O grande problema desses dois julgados, um já evidente e outros se pode acompanhar no julgamento, são as várias omissões que existem. Então, eu vou tentar trabalhar aqui com vocês da seguinte maneira para sermos o mais práticos possíveis, o mais prático possível. Eu vou trazer aqui a fundamentação do julgado e elenquei pelo menos 3 ou 4 problemas que devem ser definidos ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Basicamente, o que disse o Luiz Roberto Barroso, ou, enfim, o voto condutor, que está dizendo o Supremo? Em primeiro lugar, sempre se disse que o direito brasileiro dava um regime jurídico diferente ao casamento e à união estável. Ou seja, aquela pessoa que quer ingressar numa comunhão de vida pode escolher se quer ingressar pelo casamento ou se quer ingressar pela união estável. E, a partir desta escolha, teremos 2 regimes jurídicos distintos, na sucessão, na prova, na outorga uxória, enfim, tratar-se-ia de uma escolha. E um dos principais argumentos utilizados para se dizer o direito brasileiro é dual no que toca à escolha da entidade familiar era o fato de que a Constituição e o próprio Código hoje dizem que, o Código e a Constituição dizem ou incentivam a conversão da união estável em casamento. Isso serviu muito para dizer, então, são 2 coisas distintas. O Supremo afasta essa perspectiva no sentido de dizendo o seguinte, o fato de a legislação incentivar a conversão da união estável em casamento não significa nenhum tipo de hierarquia. Trata-se apenas de uma questão de segurança jurídica.
Como o casamento é formal, a formalidade do negócio jurídico matrimonial trará mais segurança. Mas isto não significa que haja uma preferência pelo casamento, certo? Mas, disse o Supremo, o fato de existirem dois caminhos para a construção de uma comunhão de vida não significa que eu possa fazer, ao escolher casar ou conviver em união estável, não significa que eu possa fazer uma escolha sucessória. Eu escolho o casamento ou escolho a união estável por outras razões. Mas a consequência, direitos sucessórios do companheiro sobrevivente ou direitos sucessórios do cônjuge sobrevivente devem ser as mesmas pelo princípio da igualdade. E aí o Supremo aplica basicamente 5 princípios para dizer o seguinte: aplica-se à união estável ao casamento o mesmo regime sucessório. Eu passo rapidamente porque eu sei que esse não é o grande interesse de vocês aqui. São o princípio da igualdade, o princípio da dignidade, o princípio da proporcionalidade com vedação à proteção deficiente e o princípio da vedação do retrocesso. Esses 2 princípios são muito importantes, porque o que aconteceu na história do reconhecimento da união estável? Lá atrás, antes da Constituição de 88, havia a sucessão legalizada do cônjuge. Quando é reconhecida a união estável como entidade familiar, vêm à luz 2 leis, a Lei 8971 de 94 e a Lei 9278 de 96, que reconhecem também direito sucessório ao companheiro. E praticamente, com uma pequena diferença, mas em termos práticos, igualando o companheiro ao cônjuge. Para relembrar aqueles que não estudaram o Código 16, a maior parte de vocês, tenho certeza. A ordem de vocação hereditária é a seguinte: falecendo uma pessoa, em primeiro lugar herdam os descendentes, depois os ascendentes, depois o cônjuge, depois os colaterais. O que essas leis fizeram foi colocar o companheiro no mesmo lugar do cônjuge. Ou seja, lia-se